Naquela mesma carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, agora no capítulo 4, o verso 1, o apóstolo faz uma conjuração. Conjuro-te. Acho que o pastor Eric levou minha caneta e eu não sei onde ele colocou. Conjuro-te. 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 Essa palavra tem o sentido de um testemunho solene. Conjuro-te perante Deus. Conjuro-te perante Deus. Que? Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí ele diz assim, ó: prega a palavra. Prega a palavra. Nós temos que sacar esta palavra aqui. Por favor, aperta o dedo. Prega o Logos. Quando ele está falando aqui, é que nós temos uma palavra a ser pregada. E essa palavra é o Logos. Aí nós vamos para João capítulo 1, verso 1. Evangelho de João 1:1. Evangelho de João 1:1. No princípio era o quê? Aperta o dedo aqui. Era o Logos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, estava no Logos, estava na palavra. E a vida era a luz dos homens, ou a energia criadora. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem aí enviado por Deus, cujo nome era João. Agora nós vamos para o versículo, vamos continuar aqui. Este veio, João, como testemunha para testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Dele quem? O Logos, o Verbo, o Logos. Quem é o Logos? Vamos um pouquinho mais para frente. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? O Logos. Quem é o Logos? É a palavra. Quem é a palavra? Você não sabe dizer o nome da palavra? Jesus. Jesus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando ele diz aqui o Verbo se fez carne, é que Cristo, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou no Jesus da história. O Verbo se fez carne. Por isso que ele vai dizer lá, Cristo Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses 4:1, ele disse Cristo Jesus, o Verbo que se encarnou. Cristo, o Verbo, Deus encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para que ele viesse cheio de graça e verdade, ele teve que esvaziar da sua glória, toda a sua glória. Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, sem perder nada da sua essência divina. Ele foi contido dentro da humanidade, totalmente Deus e totalmente homem, e aí nós vimos a glória esvaziada na sua grandeza, mas plena da sua expressão. E o Verbo se fez carne. Então, quando Paulo diz a Timóteo, ele diz assim: conjuro-te, eu quero fazer um pacto contigo aqui. Você é meu filho na fé. Você foi gerado por mim quando eu pregava, e você foi chamado pelo Espírito Santo. Você é meu filho na fé. Conjuro-te, faças uma coisa, que pregues a palavra, que pregues Cristo, que pregues o Logos. Mas, espera aí, são 66 livros da Bíblia. 66 livros. E eu vou achar Cristo em todos esses livros da Bíblia? Pois não é que tem? Você tem por acaso aí, Pati, aquele candelabro que foi desenhado por Cristina Jardim, que é um candelabro bem interessante, que nós colocamos no livro sobre a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, porque nós temos o candelabro, ele é um das 7 móveis do tabernáculo. E é muito interessante este móvel, porque ele é composto de 7 hastes. E em cada haste ele tem um botão, uma flor e um fruto. Não é este aí, mas é o que está da Cristina. Eu acho que não, vocês não têm. É o meu que estava. Mas pode colocar um desses aí, eu vou tentar mostrar. Esse daqui pode ser utilizado como um pouco de... Ou esse talvez, mas vamos botar esse aqui. Que eles não estão, esses são todos, até uns 7 anos atrás, Israel oferecia $5 milhões a quem soubesse como foi feito o menorá. Eles estavam... Porque ele era uma peça de 36 quilos de ouro, esculpido. Portanto, tinha mais ouro para tirar. Eles tiveram que esculpir a peça. Esse aqui não dá para você ver, mas o que eu tenho, ele é bem mais claro. Foi
um pedido que eu fiz à Cristina Jardim, ela conseguiu, entendeu como se faz ele é composto assim, ó. Aqui e aqui é um botão, uma flor e um fruto. Um botão, uma flor e um fruto. Mas ele é esculpido. São 3 conjuntos aqui, 3 conjuntos aqui, 3 conjuntos aqui, 4 conjuntos aqui, um botão, uma flor e um fruto, 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Isso tudo está descrito no livro de Êxodo, capítulo 36, ele vai descrever. E eu conto assim, um botão, uma flor e um fruto. Botão, flor e fruto representam a trindade, a origem, o meio e a finalidade. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto, que são figuras da amendoeira, que no caso do cajado de Arão, brotou. Aí você tem que estudar um pouco mais a Bíblia para saber, porque num culto não dá para explicar tudo isso. Aí aqui, ó, são 3 conjuntos aqui, 3 conjuntos aqui, 3 conjuntos aqui. Botão, flor, fruto, botão, flor, fruto, botão, flor, fruto. Então são 3 e 3, 6 e 3, 9. 3 e 3, 6 e 3, 9. 3 e 3, 6 e 3, 9. 3 e 3, 6 e 3, 9 e 3, 12. 3 e 3, 6, 3, 9. 3 e 3, 6, 3, 9, 3, 9. Então, 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 12, 39, mais 9, mais 9, mais 9, 27, são 66. O candelabro tem a luz sobre os 66 livros da Bíblia, trazendo iluminação da realidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o foco da redenção é na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que foi representado no capítulo 3 de Gênesis por um animal que foi morto. Então, quando Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, ele diz, olha, você tem um tema nesta palavra. Qual é o tema desta palavra? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O assunto da Bíblia é Jesus. Prega a palavra, Timóteo. Prega, insista. Doutor Maurício, você é um latoeiro. É isto que alguns diziam quando lá atrás eu colocava para você pregar. Mas você é um doutor em pecado. Mas você é um redimido por Jesus Cristo. É isso que conta. A graça de Deus conta nessa história. E você tem um assunto para pregar. O assunto não é cultura, nem sabedoria bíblica. É a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Cada livro da Bíblia, eu estava comentando com o Márcio. Infelizmente, Márcio, ou felizmente, o senhor sabe, ele deve estar indo para Rio Verde, agora no final do ano. Quem sabe a gente vai ter um ministério lá, né, Márcio? O senhor é que sabe. Ele preparar. Mas eu estava comentando com ele sobre o livro de Esther. O livro de Esther nem o nome de Deus tem. É um livro que você podia dizer assim, é um livro histórico. Mas, puxa vida, você pega uma pontinha assim, você encontra Jesus. Márcio, vem cá. Vem cá. É bom a gente ter gente. Cadê o outro microfone? Vem cá. Dá aquela ilustração do Dr. Shen, do Amã,
e o dos 10 filhos. Que é para a gente ver assim, como a Bíblia está cheia dessas coisas tão lindas, né? Segundo o relato bíblico do livro de Esther, né? Houve um homem chamado Amã, que preparou uma armadilha para poder levar o povo de Deus à morte, né? E inicialmente ele mandou fazer uma forca, que seria para poder enforcar o Mordecai, né? E no final das contas, por um livramento maravilhoso do Senhor, o povo foi liberto, foi livre disso, e o próprio Amã foi morto nessa forca. Só que o Amã, ele tinha filhos, e no dia em que ele foi morto, os filhos não morreram, mas depois os filhos foram morrendo nos dias seguintes, né? E segundo o livro do Dr. Shen, ele sugere que o Amã, ele representa o velho homem, que foi morto na cruz com Cristo. No entanto, os filhos de Amã, cada um tem um nome que se refere aos frutos da carne. E os filhos de Amã vão morrendo nos dias subsequentes. E aí, então a morte do velho homem se dá num dia, e os frutos da carne vêm no processo da santificação. É isso? É isso aí. Você vê como os frutos da carne, se você for ver os nomes que estão ali, todos apontam para a realidade da carne. E por isso que a Bíblia diz assim: despojai-vos do velho homem com os seus feitos, porque eles já foram mortos, o velho homem já foi morto, e os frutos da carne vão sendo eliminados pela obra de Cristo vivendo em nós. Meu espírito foi salvo. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, mas a minha alma está sendo salva. A alma está sendo salva. Então Paulo está dizendo: olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade. Essa palavra aqui é uma palavra tão preciosa. Macrothumia, paciência, tolerância, elástico. Você puxa e puxa e puxa nesse processo, não é tolerante com o pecado, mas como cantamos há pouco, é com o pecador. Porque a salvação é por Cristo. Olhar com simpatia, dizia a tradução antiga, os erros do irmão. Não é olhar com simpatia os erros, não. É olhar com simpatia o irmão errado. E todos ajudá-lo com branda compaixão. E essa palavra aqui diz com longanimidade e doutrina. Que doutrina é esta? Nós estamos estudando aqui na nossa reunião pela manhã a Ordo Salutis, a doutrina da redenção desde a eternidade até a eternidade. E ele diz: porque haverá tempos. Se você pegar aqui, porque haverá tempo. Haverá tempo. Esse tempo aqui, aperta aqui. Haverá tempo. É o Kairos. Não é o Cronos em si, é uma época, é um tempo haverá um tempo de Deus. Haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão ficar querendo se acercar, como ele vai dizendo aqui, acercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Esta palavra aqui é a palavra que aparece no pecado. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, desejável era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essa cobiça,
A cobiça de ser importante, olha, cara, nunca queira ser mais do que um latoeiro. É daqui para baixo. Mais nada. Você é um Zé Ninguém. E eu também. É isso que às vezes o ministério sofre. Estufa, eu sou o pastor. Pronto. Já está desgraçado. Acabou o ministério seu. Acabou a sua história. Então esta é a palavra. Cercar-se-ão da sã doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Querem coisas, olha, maravilhosas. Não, a única obra salvadora é aquela que está focalizada na cruz de Cristo. Não tem jeito do homem ser liberto a não ser morrendo juntamente com Cristo e ressuscitando com a vida de Cristo. Não tem jeito. Nós temos uma igreja de Laodiceia, que é uma igreja que de nada tem falta. Ela é rica, é abastada, mas Jesus está do lado de fora, tentando entrar, batendo a porta, porque ele é muito elegante, ele não força, ele não usa pé de cabra, mas a igreja está bastando-se. E aqui ele diz, olha, esse tempo vem, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Na verdade, o nosso ministério é o ministério do Senhor. É Ele que é o dono do ministério. E nós somos os coadjuvantes que fazemos aquilo que Ele manda fazer. E eu gostaria realmente de dizer a você, Maurício, que não há competência em nós. A palavra capacitação, ela tem a mesma origem de capitão, cabeça. Mas o capitão desse exército é Jesus Cristo. É Ele que é o cabeça. E é Ele quem capacita. Porque a nossa capacidade vem do Senhor. É Ele que nos capacita. Isso não significa que você não deva estudar. Mas o seu mestre é, antes de mais ninguém, o Espírito Santo. Grandes homens de Deus não fizeram seminário, mas eles passaram pelo cemitério. Eles foram crucificados. Foram homens que foram libertos de si e daquilo que eles achavam que deveriam ser. E a sua capacitação virá do Senhor Jesus. Ele vai lhe dar condições e a cada um de nós, para não sermos nada mais do que aquilo que Ele vai fazer. O meu desejo é que você seja tão somente um menino de recado do Senhor. Que você fale o que é dele, que fale sobre ele, que pregue a ele e nada mais, porque ele é o tudo de Deus para o nosso nada. Nós acabamos de passar por um processo político, há ainda muita agitação. Esse é um tempo de intercessão que nós devemos, todos nós, estar orando pela nossa pátria, nosso Brasil, a pátria querida. E eu estou pedindo a Deus uma coisa. A palavra de Deus diz assim: vocês
não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal, vocês pedem para se locupletarem, para os prazeres. Eu estou pedindo uma coisa para o Senhor. Senhor, manda um avivamento para essa nação. Manda um avivamento do Teu Espírito Santo. Eu não estou falando de animação, meus irmãos. Animação é da alma. Avivamento é do Espírito, é vida. É a vida de Cristo. Muitas vezes nós confundimos um movimento de movimento dos ossos secos, o movimento em si, mas a vida só veio quando o Espírito disse: prega a palavra, para que o Espírito viesse para aqueles corpos mortos. O avivamento é Cristo. Ele é a vida. E a vida de Cristo em nós. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do Maurício, já agradecendo nós vamos orar pela nossa nação. Hoje nós temos aqui o nosso querido Felipe Barros, que também ele quer agradecer a participação desta igreja durante a sua campanha. Ele sabe que muitos aqui votaram nele. Agora nós vamos estar de olho em você, cara. Não pense você que você vai para lá e vai ficar sem. Agora o WhatsApp não erra. E nós vamos em cima de você. Nós sabemos que você não tem capacidade também. A sua capacidade terá que vir do Senhor. Nós estamos orando para que você seja testemunho, porque quando você chega nesse meio das feras, às vezes a conformação vai se conformar com o sistema. E se você tiver a condição de Daniel, a Babilônia não entrará em você, mas você será um instrumento de Deus no meio da Babilônia. É isso que nós estamos pedindo ao Senhor por sua vida. Não se venda. Uma vida valeu o sacrifício de Jesus Cristo. E é isso que eu transmito em nome do seu pedido de agradecimento a toda a igreja. E louvo ao Senhor. E estarei dizendo, essa igreja vai lhe acompanhar em oração, como também os governantes, porque a palavra de Deus diz que é para nós orarmos por aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos vida tranquila no sentido e podermos pregar o Evangelho de Jesus Cristo nesse momento. Então eu gostaria que nós cantássemos um cântico que para mim, ele, como dizia o Dr. Reis, José dos Reis Pereira, é a Marselhesa dos cristãos brasileiros, Minha Pátria para Cristo, que foi escrita por um missionário americano, Dr. William Edwin Etzminger. Este homem, ele deu a sua vida pelo Brasil. Depois de um certo tempo, ele teve hanseníase e ele foi curado pelo Senhor. E a junta de Richmond, uma junta americana, onde eles faziam parte, disse que era para ele voltar para os Estados Unidos. E ele disse: eu vim para o Brasil como missionário e daqui eu não saio. Ele foi enterrado em Petrópolis, morreu aqui pregando o Evangelho. O primeiro livro que eu li sobre o Espírito Santo foi do Dr. Etzminger, uma preciosidade. E ele diz assim: ou ficar a pátria livre ou salva, ou morrer pelo Brasil. E esse é o avivamento que nós queremos, que sejamos todos pregadores do Evangelho, nas filas de supermercado, nos encontros da rua, anunciarmos uma coisa: Cristo e este crucificado. Cristo que morreu e ressuscitou para ser a nossa vida, para que Ele
faça a obra das nossas vidas. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.